Em Romanos, capítulo 12, versículo 21, nós temos o seguinte texto: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O apóstolo Paulo escreveu esse texto já finalizando todo um relato que ele vem falando, desde o começo. Só que alguns versículos antes, versículo 19, 20 e 21, ele vem falando sobre algo bem interessante. Ele reproduz um texto do Velho Testamento, onde está contido o seguinte: se o teu inimigo tem fome, tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo essas coisas, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que nós podemos aprender de tudo isso? Podemos aprender o seguinte: o bem é algo que deve ser sempre motivado, deve ser sempre executado, praticado. O bem é algo que deve fazer parte da vida de todo ser humano. Infelizmente, o pecado, que é ignorado pela grande maioria dos seres humanos da Terra, pela grande população, é algo que está inserido dentro do coração de cada um dos seres humanos, no corpo de cada um, na mente, corrompendo os pensamentos, corrompendo os desejos, corrompendo as emoções, corrompendo, todo o ser do indivíduo. E levando, na maioria das vezes, as pessoas a serem violentas, a atenderem o chamado da violência que está dentro delas, ao ponto de elas quererem sempre estar por cima, sempre serem vitoriosas, nunca perder, e aí não mede esforço para abater o outro que está à sua frente, para superar o outro que está à sua frente. E o ensinamento bíblico para o povo de Deus é o seguinte: não te deixes vencer do mal. O mal está aí? Sim, eu sou crente e ainda tenho pecado no meu corpo. E ele atua, ele influencia, ele de vez em quando fica querendo, me levar a tomar certas posturas pecaminosas que desagradam a Deus. E aí a palavra de Deus me diz o seguinte: eu não devo permitir, é uma decisão minha. Eu não devo permitir que o mal me vença. Até porque eu tenho da parte de Deus, nós, o povo de Deus, tem da parte do Senhor toda a capacitação para vencer o mal, para superar as suas forças. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, antes de subir aos céus, disse que os discípulos ali receberiam o poder ao descerem sobre eles o Espírito Santo. Então, eles receberiam virtude, poder, autoridade, capacitação para vencer, para fazer a obra, para testemunhar em todos os lugares o bom testemunho de Cristo. Portanto, todo crente tem o Espírito Santo e ele tem, portanto, a capacitação do Espírito para vencer. Por isso Paulo disse nesse versículo: não te deixes vencer do mal, você tem condições de vencer o mal e não permitir que ele te vença. Pelo contrário, vença o mal praticando o bem. Agora, estamos falando de um inimigo interno, que é o pecado. Mas o apóstolo Paulo está falando de um inimigo também externo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então é uma pessoa, é um indivíduo que voluntariamente se levanta contra nós, se opondo a nós, porque somos crentes, somos aqueles que professam a fé em Jesus, E aí as pessoas simplesmente por esse fato rejeitam a gente, trabalha sempre para nos maltratar, para fazer alguma coisa que nos prejudique. Porém, a palavra de Deus nos orienta que mesmo que essas pessoas pratiquem o mal contra nós, se levantem contra nós, falem mal de nós, em qualquer circunstância, nós, por contrapartida, devemos fazer o bem para elas. Como que a gente faz o bem para as pessoas? As pessoas fazendo todo o mal contra a gente e naquela mesma proporção a gente retorna com coisas boas. Ela falou mal de mim, eu vou falar bem dela. Claro que eu não vou mentir, mas eu vou falar bem dela. Ela praticou alguma coisa física contra mim, um soco, por exemplo, eu não vou dar um soco nela. Pelo contrário, eu vou me esquivar, eu vou me afastar. A palavra de Deus nos diz exatamente isso. Eu devo praticar o bem. É difícil, mas não é impossível.
é bem possível para todos os que são capacitados por Deus vencer o mal. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É a palavra de Deus que diz isso. Então, pense nisso e procure vencer o mal com o bem. Se você ainda não tem essa capacitação de Deus, venha para Jesus, receba-o e Ele vai te dar essa capacitação. Pode ter certeza disso. Pense nisso e Deus nos abençoe.